Veja nesta edição do Inteiro Teor. Estudante de educação domiciliar consegue na Justiça certificado de conclusão do ensino médio, mesmo sendo menor de idade. Agora, ela já está na faculdade. E nosso programa continua percorrendo os caminhos da primeira região. No programa de hoje, você vai saber um pouco mais sobre a lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e uma decisão da Justiça Federal que determina a preservação deste patrimônio histórico. Em discussão, um assunto polêmico: as dificuldades do Judiciário em relação às alegações de urgência médica nos tratamentos de saúde. Afinal, qual o papel do médico na judicialização da saúde? Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Na fronteira do Brasil com a Bolívia, fomos conhecer a história da ferrovia Madeira-Mamoré. Cercada de lendas, ela já recebeu denominações como a Ferrovia do Diabo e dos Trilhos de Ouro, pelo tempo e dinheiro que consumiu, fruto da busca incansável do homem em reduzir distâncias e buscar novos caminhos para o progresso. Recente decisão da Justiça Federal responsabilizou a União, o Estado e o município pelo descuido com a preservação deste importante patrimônio histórico. Rondônia, é para lá que nós vamos. Porto Velho foi criada por desbravadores durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em plena floresta amazônica. O ano era 1907. A ferrovia Madeira-Mamoré atraiu milhares de trabalhadores do mundo inteiro. Outra versão é de que a Madeira-Mamoré foi chamada de Ferrovia do Diabo porque cada dormente representava a vida de um operário. É mais uma lenda. E essa lenda, ela não pode se tornar verdadeira porque é absurda. São quase 700 mil dormentes. Então, naquela época, nós não chegamos a ter isso. Ela é considerada também a Ferrovia dos Trilhos de Ouro. Por quê? Ela foi tão cara na época que não dava, mesmo assim, com todo o montante de dinheiro investido aqui, não dava para construir, eu acho que 8 quilômetros, se fosse trilhos de ouro. Vale lembrar que as condições sanitárias da região provocaram a morte de milhares de operários. Os números oficiais apontam 6 mil mortes durante a construção da ferrovia. Em 1910, os sanitaristas Oswaldo Cruz e Belisário Pena foram contratados para combater a malária. Em carta, Oswaldo Cruz revela que a situação é tão grave que os homens morrem como moscas. A campanha sanitária distribuía quinino para os operários. Essa junta médica que veio para Candelária, eles constataram a malária. E o que ocorreu? Voltaram para a Inglaterra, aí trouxeram aquele quinino em líquido num barril e toda manhã, antes de pegar o serviço, eles tomavam aquela dose conforme a prescrição do médico, né? Além de ataques de animais ferozes, os trabalhadores enfrentavam a selva. O trecho pantanoso, conhecido como o Inferno de Abuna, foi responsável pela maior mortandade da Madeira-Mamoré. Já pensou você atravessar 30, 40 quilômetros no meio de Pantanal, onde o solo não dá consistência para você ter uma base para pôr máquinas de 40, 50, até 70 toneladas? Então, eram complicações e por isso que a Madeira-Mamoré tem essa fama de ser assim tão drástica. A família de Norman Johnson veio de Barbados, no Caribe. Ele garante que a história oficial não registrou o sofrimento dos negros, vítimas do racismo. Havia uma lei aqui que proibia que eles ficassem circulando, os que não tinham emprego, que tinham sido dispensados, proibia que eles ficassem circulando. Eles eram presos e eram deportados.
Da mesma forma, a morte dos índios não foi registrada, mas vale lembrar que no início da construção da ferrovia, a nação caripuna tinha mais de 10 mil índios. Hoje, só restam 12 indivíduos. O Percival Farquhar, que era o cara que dirigia do Rio de Janeiro a construção da estrada de ferro americana, ele mandava que eletrificassem os trilhos na noite para evitar que os índios se aproximassem. Mas tinha muitos índios na região. Então, como eles se aproximavam muito, o Percival Farquhar, ele aconselhava que eletrificasse os trilhos na noite. E dizimou quase que uma aldeia inteira de índios. A família Johnson teve a própria casa destruída. O senhor Aloysio Ferreira, que é endeusado aqui, é tido aqui como o herói da história, ele mandou que destruísse esse morro porque ele achava que era perigoso. Segundo ele, era perigoso esse grupamento de pessoas falando uma língua estrangeira, falando inglês, tá, coisa que ele não entendia e tal. Trilhos enferrujados, cobertos de grama, locomotivas e vagões apodrecendo ao relento. É o que sobrou da ferrovia Madeira-Mamoré. Devido à falta de interesse e investimento na conservação do trecho turístico entre Porto Velho e Santo Antônio, parte dele desmoronou numa noite de chuva. A velha locomotiva não circula mais. Seu apito ficou perdido na memória saudosa de velhos moradores, como um trem fantasma, com vagões carregados de lembranças. São fragmentos da história da ferrovia Madeira-Mamoré. Continua sendo um crime a gente abandonar, dar as costas para uma história dessa tão rica e que é uma história não só de rondoniense nem de brasileiro, não, é uma história mundial. Com a enchente de 2014, a situação se agravou, o que levou a Justiça Federal a responsabilizar as autoridades envolvidas na preservação deste importante patrimônio histórico. Essa estrada de ferro sofreu com enchente, as locomotivas ficaram cobertas de água, todo o patrimônio que estava dentro não foi conseguido tirar, mas isso não tira a obrigação das entidades públicas responsáveis, a proprietária do patrimônio, que é a União, o município de Porto Velho, que recebeu esse patrimônio da União por 20 anos para gerir e administrar, o Estado de Rondônia, que reconhece esse patrimônio como a sua certidão de nascimento e tombou na sua Constituição Estadual, né? E o IPHAN, o órgão que tombou e que é responsável por todas as medidas de preservação e cuidados, orientação e fiscalização do patrimônio histórico. Em caso de descumprimento da sentença, o município de Porto Velho, o estado de Rondônia e o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estarão sujeitos ao pagamento de multa de R$100 mil. Já a União pagará uma multa de R$500 mil. Nós temos o potencial, o que falta é dar condições para que o Estado ou o município de Porto Velho sobreviva dessa sua história. Tanto progresso conduziu aquele trem, hoje em regresso vai chegando ao triste fim. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na Madeira-Mamoré. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na Madeira-Mamoré. Depois do intervalo, vamos conhecer uma família que abriu mão do ensino convencional, escolhendo a educação domiciliar para seus filhos e conseguiu na Justiça o certificado de conclusão do ensino médio. E com ele, garantiu a vaga de estudante na faculdade. Já voltamos. Jovem de 17 anos que teve aulas em casa ao invés de ir para a escola, consegue na Justiça certificado de conclusão de ensino médio e, com ele, garante vaga na faculdade. Confira na reportagem.
Os livros são os mesmos da escola tradicional, mas o ambiente é bem diverso daquele encontrado no colégio. Por aqui também não há outros alunos, barulho, professores diferentes para cada matéria, nada disso. Mas há muita vontade de aprender e de ensinar. Na família de Lorena, a escola funciona dentro de casa. Eles optaram pela chamada educação domiciliar por diversos motivos, como explica o pai de Lorena. Estamos interessados em dar uma educação de mais qualidade, trabalhando melhor o ritmo, explorando melhor o potencial de cada aluno. Cada aluno tem um ritmo, tem um estilo de aprendizado, né? Cada criança, uma criança é diferente da outra. E aliado a isso, claro, o ambiente escolar hoje, infelizmente, ele é muito hostil e ele é mais hostil para algumas crianças do que para outras. E aí, motivados por essa questão da violência, do bullying, das pressões sociais inadequadas, da exposição, às vezes, dos filhos a amizades indesejadas pelos pais, né, por nós pais. Então, esse processo a gente já vinha acompanhando. Minha filha reclamava muito de greves na escola, falta de professor. Ela teve algumas situações lá que para ela foi muito difícil de lidar e ela estava ficando desmotivada. E eu estava vendo uma menina que ama estudar, cada vez mais desmotivada. A solução para tantos problemas foi realmente a educação domiciliar. A mãe de Lorena, que já havia deixado a profissão de secretária executiva para se dedicar à família, passou a se empenhar ainda mais para oferecer o melhor para os filhos. Fazer educação domiciliar não é ensinar conteúdo, né? É ensinar a criança a aprender, né? Levar a criança a desenvolver autonomia, né? O autodidatismo. Então, eu não tinha essa preocupação de que eu tinha que saber todo o conhecimento, porque até o professor na escola ele não detém todo o conhecimento para passar para os alunos, né? É um aprendizado constante. Então, baseada nisso, né, isso nos deu segurança para fazer a educação domiciliar, porque quando a gente não sabia um assunto, a gente estudava junto. Assim é estudar com o filho em casa, né? Quando você não sabe, recorrer aos links, videoaulas, até professor particular, se necessário for. Eu gostei muito de estar em casa, assim. Eu acho que foi o tempo certo, o tempo que eu pude me aprimorar mesmo nos meus estudos e tudo. Eu me dediquei totalmente aos estudos, então, assim, hoje eu vejo resultados positivos a respeito. Entendeu? Isso só me incentivou mesmo ao gosto pelo estudo, entendeu? Eu aproveitei meu tempo. E a educação domiciliar deu tão certo neste caso que Lorena, de 17 anos, prestou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e teve um resultado acima da média. Foi aprovada no curso de jornalismo. O Ministério da Educação permite que o desempenho nesta prova seja usado como certificado de conclusão de ensino médio. Mas a jovem esbarrou em outro problema. Foi impedida de pegar o documento por ser menor de idade. A família, então, decidiu entrar na justiça. Minha filha, quando a gente foi ao tribunal, na hora que a gente estava entrando na Defensoria Pública, ela falou, poxa, pai, 16 anos e eu já tenho que entrar com processo na justiça para estudar que país é esse que eu vivo. Né? E eu tive até que arrumar um pouco a cabeça dela e dizer assim, vamos lá, a gente tem que lutar, é um processo, né? Não é só você, mas tem várias famílias por trás também, que também estão fazendo isso, né? Uma decisão inédita do Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu o certificado à estudante. E ela já está na faculdade. Eu posso servir de exemplo para as famílias que fazem ensino domiciliar já com os filhos pequenos e que ainda, às vezes, são julgadas, mal interpretadas e as pessoas julgam antes de mesmo conhecer o que é. Entendeu? E aí elas podem mostrar que realmente existe o exemplo de alguém que foi lá, que conseguiu, entendeu? Que tem alguém que deu certo, e vai dar certo com meu filho também. Essa confiança que eu estou passando para as outras famílias, esse apoio que eles estão me dando é muito importante, é muito legal. O desembargador federal Jirair Arame Guerian foi quem concedeu a liminar à jovem. Segundo ele, não há por que negar o certificado à estudante. O entendimento meu aqui é que a idade não é uma questão tão assim imprescindível, porque se a pessoa conseguiu demonstrar que tem capacidade para dominar a matéria de segundo grau, a ponto de passar no exame de Enem, sem sombra de dúvidas tem condições de frequentar a faculdade, mesmo que não tenha 18 anos. Mas que também tinha esse detalhe, que ela era uma pessoa emancipada, ou seja, no gozo de todos os direitos de uma pessoa que tivesse atingido a maioridade. A família de Lorena não é a única adepta desse tipo de educação diferenciada. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, pelo menos 2.000 famílias brasileiras optaram por tirar os filhos da escola e ensinar em casa.
E se engana quem pensa que os pais de Lorena já foram professores antes. Ricardo, por exemplo, era consultor comercial, mas largou a profissão e passou a se dedicar à educação dos 2 filhos. Se envolveu tanto que se tornou presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar e se mudou de Minas Gerais para Brasília para acompanhar de perto o projeto de lei que prevê a possibilidade da educação básica ser feita em casa. Nós estamos querendo regulamentar, né? Nós estamos querendo que haja assim, uma supervisão, desde que seja uma supervisão séria, correta. Então, não tem por que não regulamentar uma prática comum em mais de 60 países, né? Países estes que, para nossa tristeza, estão na nossa frente no índice de desenvolvimento da educação, né? Inclusive países aqui da América do Sul, né? Como o Chile, como o Equador, né? A Argentina está começando o processo, no Paraguai já é permitido, né? Então, assim, não tem por que o Brasil, o México está começando esse processo, né? Não tem por que o Brasil se recusar. O deputado Lincoln Portela é autor do projeto de lei 3.179 de 2012. Ele defende a educação domiciliar e esclarece que o texto prevê a realização de uma supervisão e avaliação periódica desses alunos. O deputado explica ainda em que situação se encontra o projeto. Ele está em andamento. O primeiro relator, o deputado Maurício Quintela, votou pela aprovação. Diga de passagem, ele era secretário de Estado, e agora também a professora Dorinha, também secretária de Estado, votou ou fez o relatório pela aprovação do projeto. Já conversamos com vários membros da Comissão de Educação, colocaremos em pauta ainda nesse semestre, para que possa seguir a tramitação, ser levado, por certo, à Comissão de Finanças e Tributação, para saber se tem algum impacto financeiro, e posteriormente para a CCJ. Este doutor em educação pondera. Diz que essa modalidade de ensino tem certas vantagens, mas também desvantagens. A desvantagem da aprendizagem domiciliar diz respeito a um outro aspecto da aprendizagem que é muito importante, que é a aprendizagem formacional e a aprendizagem em termos de desenvolvimento socioemocional das crianças. Não é? A criança, do ponto de vista no contato coletivo, não é, com outras crianças, ela aprende uma série de habilidades de convivência social, de respeito às diferenças, que são fundamentais para, inclusive, o exercício da profissão que ela vai seguir depois, para lidar com pessoas e tudo. Então, nesse sentido, a educação domiciliar acaba prejudicando muito o desenvolvimento socioemocional das crianças. Quer dizer, pode desenvolver crianças com habilidades cognitivas elevadas, mas socioemocionalmente imaturas. Por meio de nota, o Instituto Federal de Brasília, uma das instituições que realiza a certificação do ensino médio, informou que ainda não foi notificado formalmente e, quando for, analisará o processo e tomará as medidas necessárias. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ressaltou que o edital do Enem determina que o candidato precisa ter 18 anos para solicitar a certificação, portanto, irá recorrer da decisão. Depois do intervalo, o assunto é judicialização da saúde, só que agora sob a ótica profissional do médico. Acompanhe. Eu converso com a médica Maria Inês Gadelha, diretora substituta do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência do Ministério da Saúde e membro do comitê organizador do Fórum Nacional sobre Direito em Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Bem-vinda ao Inteiro Teor, doutora Maria Inês. O prazer é meu, Vera, de estar aqui. Obrigada pela oportunidade que me é dada de conversarmos com os operadores de direito, né? Doutora Maria Inês, e um dos aspectos relevantes são as dificuldades do judiciário frente à inquestionabilidade da prescrição médica. Como o juiz vai confrontar a alegação de urgência de uma cirurgia, por exemplo? Aí é onde está o ponto da questionabilidade da própria urgência, porque a urgência pressupõe o atendimento imediato. Não seria nenhum motivo, nem daria condição de se criar uma ação judicial, que demanda tempo, não é? E, por obrigação ética, a urgência tem de ser atendida, não importa em que condição e onde ela aconteça. E quem perde com isso? Eu acho que quem perde com a ação judicial é o doente.
não é? Acontece que quando nós analisamos os processos judiciais, nós vemos que, na maioria dos casos, o caráter de urgência não está devidamente instruído. Certo. Agora, para o juiz, também é difícil essa decisão porque ele não tem essa formação médica. Digamos, como avaliar aquela urgência de um medicamento muito caro, de uma cirurgia? Eu volto a insistir que o caráter de urgência não fica configurado nos processos judiciais e, na maioria das vezes, é para exatamente sensibilizar o juiz na questão da liminar. E qual é o papel do médico, então, nessa judicialização da saúde? É variado, principalmente no sentido de que ele, ao tomar-se, e é uma prerrogativa que ele tem, uma responsabilidade que ele tem, de fazer a prescrição médica, uma indicação médica, obviamente ele teria de se atentar a preceitos éticos, profissionais, né, preceitos morais e também de como o sistema de saúde funciona. Muitas vezes a questão se apresenta e se leva à decisão judicial porque realmente a situação que ele cria com a sua prescrição não está em acordo com a forma de funcionar ou de se financiar o sistema de saúde. Agora, no caso, o juiz determina que o medicamento de alto custo seja repassado a um paciente. Agora, o município, às vezes pequeno, tem poucos recursos para toda a população. O restante da população fica sem medicamentos para atender um único paciente? Infelizmente, essa inobservância de como o sistema de saúde funciona e de como ele se financia, o próprio judiciário também não observa. A senhora é médica e existe a pressão de laboratórios junto aos médicos para aprovação de determinados medicamentos que depois serão incluídos digamos assim, na relação de medicamentos fornecidos pelo SUS. Como é que funciona essa questão tão delicada? São dois aspectos. Em primeiro lugar, a lamentar, eu mesma como médica, essa relação direta de um médico com aquele provedor de insumos, né, ou de produtos para a saúde. Isso, pelo nosso próprio código de ética profissional, não deveria ocorrer. Mas ocorre? Ocorre, é sabido, eu acho que, né, os exemplos estão aí. Inclusive, há muitos livros escritos a respeito e muitos artigos. O outro aspecto é com relação à incorporação de um novo produto, de uma nova tecnologia, de procedimento, medicamento em um sistema de saúde. Deve obedecer critérios muito reconhecidos cientificamente, adotados internacionalmente, e que, no caso dessa relação do médico isoladamente prescrever sem passar por esse crivo, cria uma situação anômala e que muitas vezes leva à própria insegurança para o paciente. Como são feitos os registros de medicamentos na Anvisa, por exemplo? Recentemente, a gente teve aquela polêmica toda com o canabidiol. Como que é feito esse registro? Que critérios são usados? São válidos? Qual que é a sua análise? A importância da Anvisa na questão do registro é que preciso ser dito, é que esse registro visa a comercialização de um produto para a saúde, e não é só medicamento. Mesmo uma agulha, um soro ou um equipo tem de passar por registro. Agora, no caso de medicamentos, existe a exigência de o produtor ou o distribuidor ou aquele responsável pela produção daquele medicamento garantir que ele tem duas coisas no mínimo: eficácia, ou seja, funciona. Só aquela primeira questão. E segurança, ou seja, não causa um efeito intolerável e indesejável, intolerável. Então, o fato de a Anvisa registrar um produto não significa que o seu uso está obrigatório, não significa incorporação e sequer significa que ele é seguro quando ele passar para o uso de uma população muito maior. Por isso que este registro é transitório. Ele é sempre renovado. Se o medicamento continua se mostrando seguro, principalmente,
né? E se ele pode seguir no seu uso. É o chamado estudo pós-comercialização, que acontece. Quantos medicamentos não são retirados do mercado, né? Agora, a Anvisa também tem a responsabilidade de, por exemplo, ampliar o uso de um medicamento, autorizar a ampliação daquele uso. A bula diz que é para a doença A, mas os médicos começaram a ver que ela é para a doença B. Né? Então, ela tem esse poder. Ou então, de permitir a entrada no país de produtos que ainda não foram devidamente analisados, que não têm esses estudos minimamente exigidos, não é? Mas que, por interesse público, como é o caso de AIDS, a gente já fez isso, e o caso do canabidiol. E só encerrando, a senhora poderia explicar a tese que a senhora defende, né, em um artigo, inclusive, publicado na Justiça Federal do DF, ao colocar a discricionalidade do poder médico sobre o poder judiciário? Exatamente, Vera, por se tratar de um assunto muito técnico, o judiciário não dispõe de elementos e menos ainda de elementos imediatos para fazer um julgamento. E no próprio processo judicial, a instrução do processo é deficitária, porque eu, como médica, analiso um processo judicial, eu enxergo todas as deficiências daquelas informações. E como modificar essa situação, já que o judiciário recebe, assim, dezenas, centenas de ações nessa questão de saúde? O Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado muito no sentido de recomendar, de orientar que as varas se movimentem no sentido de dispor de assessoria técnica específica. São os chamados núcleos de assessoramento técnico, SNATs. Então, isto está acontecendo, não é? Então, o Conselho Nacional de Justiça recomenda que cada vara ou que cada seção judiciária tenha um núcleo de assessoramento técnico. Certo. Muito obrigada pela sua participação em nosso programa e o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.